Bom dia a todos. Meu nome é Elizabeth Alderete, eu sou atual presidente do Brazilian Business Group. Hoje, com mais uma edição do BBG Worldwide Connection, com a nossa querida amiga e membro, Rita Reef. A Rita hoje vai falar sobre Previdência Internacional. Bem-vinda, Rita. Obrigada, Elizabeth. É um prazer enorme estar aqui, participar do BBG, né? E agradeço a todos por estarem presentes também. Eu acho que é um tema super interessante e eu acho que vai abrir muito leque aí para as pessoas que, de repente, desconhecem sobre esse assunto, porque eu acho muito pouco divulgado. Então, eu acho que vai ser muito proveitoso e muito importante aí tudo que a gente vai abordar da parte previdenciária, tanto Brasil como Estados Unidos, através do Tratado de Previdência. Eu posso começar? Eu vou dividir aqui, ó, a tela com vocês, porque eu fiz uns slides. Não deixei muito extenso para não cansar, mas para vocês entenderem um pouquinho. A gente começa com Brazilian Prev aqui, é o nome do meu escritório. Nós temos uma equipe especializada para brasileiros residentes no exterior. É uma consultoria jurídica previdenciária, tá? Então, é exclusivamente âmbito, tanto de forma administrativa que a gente atua, como de forma judicial. Nós temos um escritório em São Paulo, acabei me especializando, como diz aí, fiz um curso em Harvard para tentar entender um pouco da Seguridade Social americana, para poder fazer esse comparativo com o regime geral de previdência no Brasil. Isso é muito importante, porque eu acabei estudando e me aprimorando muito no Tratado de Previdência, entre ambos os países, fazendo esse comparativo. Nós temos uma equipe, então, voltada, como eu estava falando, em São Paulo, tanto pela via judicial como pela via administrativa, como também temos uma equipe de médicos, peritos, que nós chamamos de assistentes técnicos, para casos de benefícios por incapacidade. Então, benefícios como, por exemplo, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio-acidente, benefícios aos portadores de deficiência. Então, isso faz uma diferença muito grande no nosso trabalho, porque também trabalhamos com esses médicos peritos para nos assessorar no sentido de quesitos elaborados para fins de âmbito judicial. Número 4 a gente pula, porque é a introdução. Vamos para o mais importante, que é o Acordo Internacional de Previdência. Qual é a finalidade desse tratado internacional? É poder somar o tempo de contribuição entre um país e o outro. Claro que o Brasil é um dos países que mais possuem acordo de previdência, então nós temos um rol enorme de países que assinaram esse tratado com o Brasil, isso é muito bom. Então, eu vou dar um exemplo hipotético para vocês começarem a entender. Eu acho que é assim que vocês vão começar a entender qual é a finalidade e o objetivo desse acordo. Imaginemos que uma mulher de 62 anos de idade tenha vertido contribuições no Brasil por 8 anos, apenas 8 anos. E ela tenha migrado para os Estados Unidos e vertido contribuições também para o Social Security por uns 7 anos apenas. Veja que, no Brasil, ela não preencheu os requisitos mínimos para se aposentar, porque ela não tem 15 anos ainda, que é a carência mínima exigida para poder dar entrada. E nem nos Estados Unidos, porque ela também não atingiu os 40 créditos, que correspondem a 10 anos de contribuição no mínimo. Então, o que a gente vai poder fazer com esse cliente, com essa mulher? A gente vai poder somar o tempo de trabalho. Então, a gente vai poder pegar os 8 anos que ela contribuiu no Brasil e a gente vai poder levar para os Estados Unidos e poder somar para ela poder ter os 10 anos no mínimo de contribuição, que são os 40 créditos. Em contrapartida, ela também vai poder pegar o tempo que ela verteu de contribuição nos Estados Unidos, que foram aqueles 7 anos que eu dei como exemplo, e ela vai poder levar para o Brasil. Isso é o Tratado de Previdência. Então, é a soma, é o aproveitamento de uma contribuição de um país de origem para um país acordante. E aí, quais são os países que o Brasil possui acordo? Aqui eu fiz um rol
Existem mais alguns países que o Brasil possui acordo, mas eu coloquei os principais para vocês darem uma olhada. Então, Alemanha, os países europeus todos, Alemanha, Portugal, França, Itália, os países ibero-americanos, também super importantes, os países ibero-americanos, que é Argentina, Paraguai, Uruguai, Bolívia, Chile, assim, Estados Unidos, que é muito importante, que é o nosso foco hoje, o Tratado de Previdência entre Brasil e Estados Unidos foi assinado, foi vigorado em 2018, ou seja, ele é um pouco recente até, né? Então, foi um marco, a gente estava cruzando os dedos na expectativa para que houvesse esse acordo, né, entre Brasil e Estados Unidos, até porque a gente sabe que, pelas relações exteriores internacionais, eu acho que esse número com certeza já deve estar desatualizado, pessoal, mas para vocês terem uma ideia, são mais de 3,5 milhões de brasileiros que saíram do país, estão distribuídos em todas as partes do mundo, sendo que mais ou menos entre 1,4 milhões de brasileiros estão nos Estados Unidos. Então, vejam, um numerário é muito grande, acredito que já esteja desatualizado, eu acredito que a gente tenha muito mais que isso, ainda mais nos dias de hoje, mas para vocês verem o quanto o direito previdenciário pode contemplar, pode beneficiar esses brasileiros que estão fora. Bem, quais são os benefícios contemplados pelo acordo bilateral entre Brasil e Estados Unidos? São 3 benefícios apenas que o tratado prevê. É a aposentadoria por idade, é a pensão por morte e é o benefício por incapacidade permanente. A aposentadoria por idade, pessoal, no Brasil, a mulher precisa ter, no mínimo, 62 anos de idade e 15 anos de contribuição para poder se aposentar hoje, tá? Com a reforma da Previdência. Nos Estados Unidos, é um pouquinho diferente. Nós temos 3 tipos de aposentadoria por idade. A antecipada, que é a partir dos 62 anos, a completa, a full, que é a partir dos 67 anos de idade, e a aposentadoria tardia, né, que é a partir dos 70 anos de idade. Claro que cada uma delas vai gerar, vai corresponder a um valor de aposentadoria diferenciado, tudo vai depender das contribuições que esse segurado teve durante esses anos, né, para a Seguridade Social Americana, mas essa é a diferença, o foco maior entre um regime e o outro. Pensão por morte, como todos sabem, é um benefício previdenciário pago para os dependentes do falecido. Então, nós estamos dividindo em 3 classes. Nós temos a primeira classe, que são cônjuge, companheiro ou companheira, e os filhos menores de 21 anos. A segunda classe são os pais, e a terceira classe são os irmãos, que estão contemplados também. A mesma coisa acontece nos Estados Unidos. A pensão por morte também é cabível, também é possível requerer. Então, o Tratado de Previdência prevê para ambos os regimes. E benefício por incapacidade permanente é a aposentadoria por invalidez. Apenas a aposentadoria por invalidez. Então, é aquela incapacidade total e permanente para atividade laboral. O auxílio-doença não está incluso, o auxílio-acidente não estará incluso no Tratado de Previdência, a aposentadoria especial para profissionais da área da saúde, assim como agentes nocivos, seja biológico, químico e físico, também não está incluído no Tratado de Previdência entre Brasil e Estados Unidos. Salário maternidade também não está incluído, dentre outros benefícios também. É possível, através do Tratado de Previdência, eu coloquei mais 2 subitens. A transferência do benefício para o exterior. Então, imaginemos que uma pessoa dê entrada na aposentadoria no Brasil e queira transferir o valor da aposentadoria para uma conta bancária aqui nos Estados Unidos. É possível através do tratado. Então, a gente pode se utilizar do INSS, fazer um requerimento, preencher o formulário e pedir a remessa automática. Perfeitamente possível. E a isenção de incidência de imposto de renda, que é um tema que a gente vai falar logo à frente, é muito interessante porque a grande maioria dos aposentados e dos pensionistas que moram fora são descontados 25% somente pelo fato de morarem fora do país. Então, o que eu vou dizer aqui mais adiante é que esse desconto é extremamente ilegal, arbitrário
e inconstitucional, na qual a gente consegue derrubar através de uma medida judicial. Então, vamos lá. Quando a gente pega o cliente em foco, ele tem 3 possibilidades. A primeira delas, através do tratado. Ou ele vai se aposentar pelas regras do regime geral de previdência, que é pelo país de origem, Brasil. Então, ele vai se aposentar de forma independente, sem se utilizar do tratado, sem pegar o tempo de um país e do outro, contribuindo apenas pelo regime de previdência da Seguridade Social brasileira. Ou ele vai poder optar por uma aposentadoria pelas regras do país acordante, no caso, de forma independente também, começar a contribuir e preencher os requisitos mínimos, que são os 40 créditos, sem se utilizar do tratado. Ou, terceira possibilidade, ele vai poder se utilizar do tratado de previdência, pegar um tempo de um país e do outro, porém, ele vai ter um valor de aposentadoria proporcional, gente. Ele não vai ser um valor 100%, ele vai ter um desconto. E aí, esse desconto varia de cada caso. A gente tem que pegar toda a vida contributiva do cliente, analisar, fazer um cálculo, uma projeção, e ver se realmente o tratado de previdência vai ser vantajoso ou não. Então, por isso que é muito importante o planejamento previdenciário, que é o que eu vou falar também muito em breve, porque é com base no planejamento previdenciário que a gente vai fazer projeção de cálculo, vai ver qual é a melhor renda, qual é a melhor espécie de aposentadoria e se a gente deve ou não aplicar o tratado de previdência. Sobre o desconto que eu havia dito para aqueles aposentados e pensionistas, que eles são descontados 25% do valor de aposentadoria e de pensão, pelo simples fato de morar fora do país, como eu estava dizendo, existe uma medida judicial que a gente adentra, no Brasil, obviamente, e a gente derruba esse desconto ilegal, né? E a gente pede os retroativos dos últimos 5 anos. Então, imaginemos que essa pessoa já esteja 7, 8 anos sendo descontada de forma arbitrária pelo INSS. A gente somente pode pedir na justiça os últimos 5 anos, porque a gente tem que respeitar a prescrição quinquenal no Brasil, né? Então, os últimos 5 anos a gente pode pedir de retroativo, que eles paguem tudo com juros e correção monetária. Quais são os 3 princípios que a gente adentra no Poder Judiciário e consegue derrubar? É a violação dos princípios constitucionais, que é o princípio da igualdade, da isonomia, que esse, na pirâmide, é um dos mais importantes. É o princípio da progressividade do imposto de renda e o princípio da proporcionalidade da tributação. Isso é muito importante. São os 3 argumentos e fundamentos jurídicos que a gente adentra e consegue derrubar esse desconto de 25%. Fora isso, o Tratado de Previdência, obviamente, também não previu. Então, a gente, com certeza, vai estar muito bem munido de fundamentos jurídicos para derrubar isso. Então, se vocês tiverem alguém nessa situação, tem que entrar com uma medida judicial para pedir a cessação desse desconto. Entramos no planejamento previdenciário, que é a nossa cereja do bolo. O planejamento previdenciário internacional nada mais é que a projeção de cálculo da renda mais vantajosa, do benefício mais favorável, da espécie de aposentadoria mais significativa para aquele cliente. Hoje, no Brasil, com a reforma da Previdência, nós temos basicamente 5 regras de transição para obedecer. Não existe mais aposentadoria por tempo de contribuição, pessoal. Acabou. A partir de 2019, nós temos que obedecer 5 regras de transição. É a regra de transição do pedágio 50%, pedágio 100%, regra da idade mínima, regra do tempo mais idade, regra de pontos. Então, a gente vai ter que pegar esse cliente e analisar em que regra de transição ele vai ser mais benéfico no sentido de um valor mais significativo, porque cada regra de transição vai dar um valor de benefício diferenciado, completamente diferente. E é com base no CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, que é um documento valioso, super importante, que é com base nesse documento que a gente consegue fazer toda essa projeção de cálculo, é que a gente vai dar toda a diretriz, todas as possibilidades e opções para esse cliente. Com base nisso, nesse planejamento previdenciário, a gente vai buscar sempre a melhor regra em um curto prazo de tempo. Então, existem vários cenários. A pessoa contribuindo sobre um salário mínimo,
sobre 3 salários mínimos, sobre 4 salários mínimos, 5 salários mínimos, sobre o teto máximo da Previdência. E vai ter um momento, pessoal, que a gente vai dizer para esse cliente que ele vai aumentar a alíquota, o valor contributivo por mês. Outros clientes não necessariamente vão precisar pagar mês a mês para o INSS. Existem projeções que a gente faz também 2 vezes ao ano, para que ele possa manter a qualidade de segurado, uma vez que ele já preencheu a carência mínima. Então, veja, é um leque muito grande que a gente apresenta em forma de cálculo, em relatório jurídico e parecer jurídico para um segurado, e a gente consegue mostrar vários cenários, né, para que ele possa, então, escolher em qual regra ele vai querer optar e seguir para que ele almeje uma aposentadoria realmente significativa lá na frente. Eu estou falando de Brasil, eu nem estou falando, eu não estou indo nem além falando da parte previdenciária internacional, eu estou mais focada na parte do regime geral, porém, muitos clientes procuram a gente para que a gente também abrace essa parte do direito previdenciário internacional e apresente cálculos também em relação a como será a minha aposentadoria por idade nos Estados Unidos. Existe a possibilidade de eu projetar uma renda mais significativa? Sim, existe. Então, além da gente apresentar um cálculo e um cenário jurídico completo da parte do regime geral de previdência no Brasil, nós apresentamos também da Seguridade Social Americana, que é o Social Security, então a gente mostra toda a projeção de cálculo, ele com uma alíquota menor, faturamento anual no ano, em X tempo, quanto que ele deveria aumentar para poder ter uma projeção maior, com 62 anos, com 65 anos, com 67 anos, ou aos 70 anos, que é a projeção que geralmente a gente apresenta para esse cliente, para que fique uma coisa bem completa. Em contrapartida, tem cliente também que nos exige que, além de oferecer um planejamento previdenciário Brasil e Estados Unidos, ele também quer que a gente realize um cálculo através do tratado. Ou seja, eu quero que vocês projetem para mim um cálculo se aproveitando do Tratado de Previdência entre Brasil e Estados Unidos. Como é que ficaria essa salada mista, pegando o tempo que eu já contribuí no Brasil com o tempo que eu já contribuí nos Estados Unidos? Então, a gente apresenta também esses cálculos e esse relatório para mostrar se realmente vai ser vantajoso ou não necessariamente. E aí vai ficar a critério do cliente escolher qual é a regra, qual é o benefício que ele vai querer seguir adiante para dar continuidade. É muito importante ter a qualidade de segurado. O que é a qualidade de segurado? É manter as contribuições mensais no Brasil. Porque, obviamente, se a gente tem um brasileiro aqui que trabalhou durante anos no Brasil, vem para os Estados Unidos, para de contribuir no Brasil, para a Seguridade Social brasileira, que é o regime geral de previdência, ele perde a qualidade de segurado em 1 ano. Então, a carência mínima desse brasileiro são 12 meses. Passado 12 meses, ele perde a qualidade dele. Então, vamos imaginar, hipoteticamente, que esse brasileiro queira pedir um salário maternidade, mulher, no caso. Ela perdeu o direito no Brasil. Vamos imaginar que essa pessoa se acidente nos Estados Unidos e queira pedir um benefício de auxílio acidentário. Perdeu, porque passado 12 meses sem contribuir para o Brasil, perde a qualidade de segurado. Vamos imaginar, hipoteticamente, que essa pessoa fique incapacitada de forma permanente nos Estados Unidos. Não vai ter direito a uma aposentadoria por invalidez. Vamos imaginar que essa pessoa se torne um deficiente, né? Uma redução de uma capacidade reduzida, enfim, queira pedir um benefício para deficiente, que existe, que é o benefício de prestação continuada, perde a qualidade de segurado porque passado 12 meses. Então, quando eu faço o planejamento, eu sempre dou uma analisada na documentação e vejo quanto tempo essa pessoa deixou de pagar. Então, para ela voltar a ter qualidade de segurado, ela tem que voltar a contribuir no mínimo 12 meses. Porque com a reforma da Previdência as coisas mudaram. Antes era apenas 4 meses, e hoje, para você voltar a ter qualidade de segurado, você tem que contribuir por 12 meses. O planejamento previdenciário, ele é muito extenso, ele é muito amplo, então há muito serviço para ser feito. Quando a gente pega esse documento que eu falo que ele é muito importante, que é o CNIS,
a gente tem que olhar o tempo de contribuição mínimo dessa pessoa no Brasil, se existe lacuna e algum buraco que eles deixaram de contribuir, existe a possibilidade de pagar retroativo? Existe. A gente tem que fazer um cálculo e vai analisar se realmente vai ser vantajoso para aquela pessoa contribuir esses retroativos e pagar com juros e correção monetária. Nem sempre é vantajoso, depende de cada caso. Escolher qual é a melhor forma de benefício. Ver se realmente existem períodos extemporâneos e resolver se existem acertos de recolhimento de vínculos para ser feitos de forma administrativa. Emissão da guia de previdência social, que é muito importante. Muita gente fala assim, mas como é que eu começo? Eu estou morando fora, eu nem sei como eu começo a pagar isso. A gente explica o passo a passo, a nossa equipe é especializada nisso, porque dá para ser feito isso de forma online, é muito simples, e prestar atenção no código correto, porque o código, para quem mora fora, a maioria paga sobre o código 1007, que é o contribuinte individual, está errado. E a pessoa que paga sobre esse código errado, as chances dela de terem problema para se aposentar lá na frente é muito grande, porque o INSS vai querer desconsiderar e descartar todas as contribuições feitas pelo fato de você ter feito o pagamento pelo código errado morando fora. Então, é sempre bom dar uma olhadinha se a pessoa está pagando sobre o código correto. A transferência do benefício para o exterior é possível, como eu havia dito, através do Tratado de Previdência. Então, você se aposentou, você pode pedir a remessa para o exterior, somente para países que possuem acordo. Países que não possuem acordo, não é possível fazer isso. Cadastro e recuperação da senha, a gente vê muito cliente também que está perdido, por exemplo, eu nunca fiz um cadastro para o meu INSS, como é que eu faço? A gente explica o passo a passo, ou se ele perdeu a senha, como recuperar a senha no meu INSS, porque hoje é tudo online, é tudo informatizado. Falei de muita coisa aqui, por isso que eu estou passando. Direito adquirido, análise do direito adquirido, é super importante também, porque às vezes a gente pega um cliente em potencial que não necessariamente ele vai precisar obedecer às 5 regras de transição pós-reforma da Previdência. Talvez ele já se enquadre antes da reforma e talvez seja mais benéfico para ele, seja mais vantajoso para ele, de forma financeira, obviamente, uma aposentadoria que dobre o valor do benefício. Então, a gente tem que prestar atenção se ele tem direito à regra do direito adquirido. Então, tudo isso e mais um pouco, a gente vai analisar no planejamento previdenciário para poder passar isso para o cliente de uma forma muito clara e cristalina e objetiva, para que ele não se prejudique e para que ele tenha realmente a melhor aposentadoria da vida, que ele tanto vai almejar no futuro, em um curto prazo de tempo. O certificado de deslocamento temporário, ele é muito comum que os clientes nos procurem, que é o CDT. Imaginemos que um brasileiro esteja trabalhando numa empresa no Brasil e ele seja transferido para trabalhar numa empresa americana. Esse CDT é a alma do negócio. Por quê? Porque não vai haver a bitributação se eles derem entrada na CDT. Então, o empregador ele não vai ser obrigado a fazer o desconto previdenciário no país de origem e no país acordante. Ele apenas terá que fazer o desconto, né, da parte previdenciária somente no país de origem. Então, é pelo Brasil, pessoal, não é por ambos os países. E esse CDT, nos Estados Unidos, ele tem uma validade de 2 anos, prorrogável por mais 2 anos. Se a gente falar de outros países, a CDT são outras regras, são outros períodos, tem alguns que é apenas 1 ano, tem outros que são mais anos, podendo ser prorrogáveis, mas como a gente está focado nos Estados Unidos, a CDT é muito importante, e é uma economia, tanto para o empregado quanto para o empregador. Então, muitos não sabem disso, mas é um documento de suma importância. Aí nós temos deixa eu ver se eu perdi. Revisão de aposentadoria. Revisão de benefício previdenciário, que é a revisão de aposentadoria. Vamos imaginar que vocês tenham clientes ou saibam de alguém que mora já aqui, já está aposentado pelo Brasil. A grande maioria tem direito à revisão. A revisão é sempre para aumentar,
para majorar a renda daquele aposentado ou mesmo do pensionista. A gente faz através da carta de concessão de aposentadoria e do CNIS, que é o que eu sempre menciono, que é um documento muito importante. A gente faz uma análise e a gente vê em qual tese de revisão esse aposentado teria direito. Tese de revisão no Brasil, existem mais de 30. Então, a gente precisa analisar qual é aquela mais vantajosa, aquela que já está pacificada nos tribunais, aquelas que já estão resolvidas no Supremo Tribunal Federal, porque é para entrar para ganhar, é causa ganha. Então, aquelas teses que a gente sabe que não tem muita segurança jurídica, a gente sempre tem que ser muito claro e cristalino para o cliente, falar, olha, tem direito, mas, ao mesmo tempo, dependemos da última instância. Isso ainda está sobrestado, em análise para julgamento. Então, a gente sempre deixa muito claro o que são as teses pacificadas e consolidadas de revisão e aquelas que são apenas teses que a gente não sabe o que vai dar lá na frente. Porém, nós temos hoje a grande cereja do bolo, é a revisão da vida toda. Eu não sei se vocês já ouviram, já viram nas redes sociais. Ela recentemente foi pacificada no Supremo. Ela dobra o valor da aposentadoria, ou às vezes triplica o valor da aposentadoria. É a melhor tese de revisão que existe para os aposentados, para aqueles que já tinham contribuições anteriores a 1994, ainda quando era cruzeiro, moeda cruzado, e a gente consegue trazer todas essas contribuições na soma da média aritmética. Então, é uma das cerejas do bolo, que eu falo que é a top de linha, porque você entra, você ganha o aumento por mês e você ganha os atrasados. Então, é bem bacana também. Os aposentados e pensionistas adoram. Isenção de imposto de renda para aqueles benefícios que são, para aquelas pessoas que são portadoras de deficiência. Então, nós temos um rol de doenças, pessoal, que isentam de imposto de renda. Isso a título de curiosidade para que vocês saibam. Neoplasia, cardiopatia grave, esclerose múltipla, HIV, cegueira, doença de Parkinson. Gente, o rol é bem exemplificativo. Fibromialgia acabou de entrar no rol também da portaria interministerial. São doenças que a portaria interministerial entende como graves, que incapacitam a pessoa e que dá direito à isenção de imposto de renda. Então, fiquem atentos a isso, porque muita gente, às vezes, tem direito, né? E precisa, às vezes, bater a porta do judiciário para poder fazer jus a isso. Infelizmente, a gente depende, às vezes, de ingressar com uma ação para a gente poder ter direito. O auxílio suplementar é um acréscimo no valor da aposentadoria, nós estamos falando de aposentadoria agora, para quem também tem algum tipo de doença. Então, às vezes, que incapacita por trabalho, aumenta o valor 25% a mais. Isso é bacana também. Para quem depende de ajuda de terceiros, está incapacitado, é um plus a mais. Benefício indenizatório são os benefícios acidentários. Então, imaginemos que alguém se acidente, né, e tem uma sequela ou uma redução da capacidade laborativa, e isso fique comprovado através de uma avaliação médica. Vocês vão me perguntar, como isso é provado? Primeiro, laudos e exames médicos. É importantíssimo que a gente tenha isso para poder entrar no INSS e pedir. É necessário que a pessoa tenha que ir até o Brasil para pedir auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria por invalidez, revisão de aposentadoria, aposentadoria mesmo para dar entrada? Não, tudo é online e é representado por um procurador. Então, a gente consegue até fazer a perícia médica através de uma pessoa no Brasil que faça essa perícia indireta, levando para a pessoa que mora fora, mora em outro país, laudos e exames médicos comprovando que ele está incapacitado. Então, isso facilitou muito. Mas isso também só é possível por conta do Tratado de Previdência. Países que não possuem o acordo não vai ter essa vantagem. E a prova de vida, que é a novidade, porque ela é a novidade porque houve uma mudança, uma alteração agora recente, em janeiro de 2023, é que antigamente o aposentado teria que ir presencialmente numa agência do INSS comprovar que estava vivo. Desculpa. E agora não é mais assim. Hoje existe um cruzamento de dados, saibam disso, que agora o INSS é obrigado ele próprio, o órgão público, a autarquia federal, a fazer esse levantamento através de que documentos?
ou carteira de vacinação em dia, ou título de eleitor que a pessoa tenha votado, CNH regular, RG CPF em ordem, imposto de renda, declaração de imposto de renda em dia, enfim, são documentos, o próprio cadastro do meu INSS, olha como é importante o brasileiro que mora fora fazer o cadastro no meu INSS, ter o seu login e a sua senha, porque o próprio cadastro no meu INSS já é um documento apto para o INSS fazer a prova de vida automática. Então, não vai ter mais risco do aposentado sofrer nenhum tipo de cessação ou suspensão do benefício por conta da falta de prova de vida, que antes era um grande problema. Então, eu acho, pessoal, que eu fiz um resumo, um pouquinho, da parte do direito previdenciário e do direito previdenciário internacional. Se vocês tiverem dúvida, eu estou à disposição para poder esclarecer da melhor forma. E foi um prazer estar aqui, viu, Elizabeth? E obrigada a todos. Muito obrigada, Rita. Já vi que você deixou a sua informação de contato aí. Agora a gente vai abrir um pouquinho para as perguntas. Léo, Thaís também. Léo, pode falar. Olá, Rita. Muitíssimo obrigado pela participação. Nossa, foi muito esclarecedor. Muito bom ter alguém como você sendo parte do nosso grupo, né? E também servindo a comunidade. Eu quero poder estar referindo clientes para você, tá? Pergunta. É possível uma pessoa se aposentar no Brasil e nos Estados Unidos? Vamos dizer que tem uma pessoa que ela já tem o tempo de contribuição necessária para se aposentar lá no Brasil, mas vamos dizer que ela tenha alguns anos extras que ela não precisaria, e ela está precisando de, vamos dizer, 2 anos de contribuição para poder se aposentar aqui nos Estados Unidos. Ela consegue usar esse tempo lá do Brasil aqui? Ótima pergunta, Leonardo, ótima pergunta. E a resposta é sim, é perfeitamente possível, desde que nós estejamos falando de um país, obviamente, que possui o acordo de previdência com o Brasil. No caso, nos Estados Unidos, sim. Então, se apenas ficar restando 2 anos para complementar o tempo, 3 anos, 5 anos, o tempo que for, para preencher os requisitos mínimos da carência mínima de aposentadoria, é perfeitamente possível a gente se utilizar desse tempo e poder somar e dar entrada na aposentadoria. Lembrando, Leonardo, que, assim, no Brasil, a mulher tem que ter, no mínimo, 62 anos e o homem, no mínimo, 65. Já nos Estados Unidos, é diferente. Tanto a mulher quanto o homem não tem diferença da idade, né? Como tem no Brasil. Mas nos Estados Unidos, começa com 62 anos, que é a aposentadoria antecipada, 67 anos, que é a aposentadoria completa, e aos 70, que é a aposentadoria que a gente fala que é a tardia. Realmente, quem espera aos 70 anos vai ter um valor de aposentadoria mais vantajoso, com um plus a mais, né? Então, é por isso que tem uma diferença, com certeza, na hora do cálculo, entre os 62 anos, os 67 anos e os 70 anos. Muito obrigado. Só uma outra perguntinha aqui, se você me permite. Eu ajudei um cliente do Brasil a poder pegar o transcript junto com o Social Security Administration aqui para comprovar o tempo de contribuição que ele teve aqui nos Estados Unidos. Isso foi um processo que demorou alguns meses até ele pegar o documento certificado e tal. Como que funciona isso no Brasil para o inverso? É algo mais fácil? Completamente diferente, Leonardo. Você poderia ter ido por um campo muito mais fácil. Existem 7 agências de acordo internacional, que são chamados de organismos de ligação. Então, por exemplo, nos Brasil e Estados Unidos, a agência internacional que trata disso, do Tratado de Previdência, é a de Belo Horizonte. Então, a gente tem que entrar no organismo de ligação de BH. É tudo remoto, é tudo online. Nós vamos preencher alguns formulários obrigatórios, vamos enviar toda a documentação online, e a aposentadoria, ela tanto sai pelo Brasil como pelos Estados Unidos, através dessa agência internacional. Então, isso facilita muito. Então, quando vocês tiverem algum cliente nesse tipo de perfil, né, para dar entrada no benefício de aposentadoria, eu recomendo que seja pela agência internacional, porque o tratado ele nos facilita para que a gente possa fazer esse trâmite todo interno. Então, toda a documentação do Brasil é enviada remotamente para a Seguridade Social americana.
Entendeu? Entendi, perfeito. Muito obrigado, Rita. Nada. Rita, deixa eu te perguntar, vamos lá nos casos aqui, porque os imigrantes saem aqui, eu vou colocar o meu caso, que às vezes alguém deve ter também. Eu contribuí até 95, foram 9 anos de contribuição no Brasil, vim morar nos Estados Unidos, não contribuí mais, ficou minha conta ali. Estou aqui entre idas e vindas quase 20 anos, né? Como é que seria para a gente colocar, quem está ouvindo a gente, que tenha um caso similar ao meu, que eu acredito que muitas pessoas têm, qual é o primeiro passo? Eu sei que o primeiro passo é te contactar, mas é possível utilizar esses anos de 86 a 95? É perfeitamente possível, Beth. A gente teria que ver a análise do CNIS, que é esse documento que eu falei que é tão importante, para ver se realmente está tudo certinho, se teve data de entrada, teve data de saída, os recolhimentos foram feitos. Analisando essa documentação, a gente já consegue ver a sua carência mínima que faltaria para completar no Brasil, pega o tempo dos Estados Unidos e completa para poder dar entrada. Veja, gente, eu não posso pegar a totalização desses 20 anos da Beth. Eu não posso pegar. Ah, mas eu verti 20 anos nos Estados Unidos e eu quero pegar esses 20 anos e levar para o Brasil. Não, o tratado não permite isso. O que o tratado prevê? Pegar apenas o que falta completar no Brasil. A mesma coisa nos Estados Unidos. Se ela tem apenas 8 anos e faltam 2 anos para dar 10 anos de contribuição nos Estados Unidos, a gente só pode pegar 2 anos de contribuição no Brasil para completar os 10 anos. Então, não é tudo, é apenas o que falta completar para a carência. Tá? Ótimo. Romeu, tem uma perguntinha? Desculpa, Rita, muito boa a sua apresentação. Nós temos aí o nosso acordo previdenciário desde 2010 aqui no Japão, entre Japão e... Vocês atendem Japão também? Sim, temos muitos clientes brasileiros que moram no Japão. Já fizemos muitos planejamentos, muitas consultorias no sentido de regularização de CNIS, acerto de vínculo. O Japão é muito interessante, né, Romeu? Porque o Japão é um dos poucos países que permitem, ao invés de a gente poder somar o tempo de contribuição, o brasileiro pode resgatar o valor que contribuiu no Japão em forma de espécie. Isso é muito bacana, é uma opção que os outros países não dão, mas o Japão, existe essa possibilidade, e a gente já teve cliente em potencial que, ao invés de querer dar entrada numa aposentadoria, ele quis resgatar o que contribuiu em forma de contribuição previdenciária no Japão, e ele retirou isso em forma de valores. É muito bacana. Dá para fazer isso através do tratado. Porque meu pai, ele é beneficiário. Meu pai, ele foi expatriado por uma empresa para o Brasil desde 1970. Então, ele contribuiu até 1990. Olha! Continuou contribuindo e ele aposentou, assim, estando no Japão, continuou pagando e aposentou no Brasil. O benefício dele é no Brasil, ele tem o meu INSS. O problema é que ele saiu em 1990 do Brasil, voltou ao Japão, e aí ele teve um problema que é o quê? Ele não tem cadastro biométrico. Ele não tem... ok. Tá? Então, ele tem esse problema aí. A gente tentou fazer isso assim, online, que eu estudo online. Tá. Tentou fazer o cadastro dele, mas não conseguiu fazer a prova de vida. A gente tem que fazer o quê? Ir no consulado e fazer a prova de vida. Justamente. Ah, mas ele verteu bastante contribuição no Japão. Bastante. Ele tem, Nossa. olha... E aí, o que eu ia pedir? Vocês também podem fazer revisão da vida toda. Sim. Né? Evitar essa tributação de 25% do imposto de renda. E ele é cardíaco, ele já teve um infarto aqui no Japão. Então, na verdade, ele não trabalha mais. Por quê? Porque ele não aguenta mais. Ele tem 72 anos, 70 anos, mas ele está bem, 74 anos. Mas assim, ele está fraco, mas assim, ele não consegue mais. Mas ele pode pedir alguma coisa. Sim, ele tem direito. Ele pode pedir até um acréscimo, um plus a mais no valor de benefício. Ele tem direito. Então tá, obrigado. Era isso que eu queria perguntar. Muito obrigado. Como é depois? Obrigada. Para a gente poder entrar em contato. Olha, Elizabeth, ó, é um cliente. Com certeza, com certeza. Gente, a gente está chegando aqui no finalzinho, 9h27. Muito obrigada, Rita. Muito obrigada, membros, pela participação.
Lembrando que no nosso website, quem não recebe as nossas correspondências, www.brazilianbusinessgroup.com, nós temos a informação de todos os nossos membros. Então, se esqueceu de procurar, eu quero informação da Rita, não anotou, vai lá que a Rita está no nosso website, assim como os demais. Quero desejar a todos vocês um bom dia, muito obrigada, bons negócios e se conectem. Tá? Muito obrigada.